Jung disse certa vez: tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. E ninguém irrita ou expõe um narcisista como um empata. Por favor, continue comigo e não se esqueça de se inscrever neste canal, porque o que estou prestes a compartilhar mudará fundamentalmente a sua compreensão desses relacionamentos. Isso não é apenas psicologia. Este é o trabalho da sombra de Jung em seu nível mais profundo. E depois que você ouvir, não poderá mais desver o que o narcisista vê primeiro. Aqui está o que a maioria das pessoas entende errado sobre por que os narcisistas são atraídos por empatia. Elas pensam que se trata de exploração, de encontrar um alvo fácil. Mas Jung compreendeu algo muito mais profundo, algo quase poético em sua tragédia. O narcisista não se apaixona pela empatia. Ele se apaixona pelo reflexo de quem ele gostaria de ser. Pense nisso com cuidado. Quando um narcisista encontra um empata pela primeira vez, o que ele vê? Ele vê alguém capaz de conexão genuína, alguém que sente profundamente sem vergonha, alguém cuja autenticidade emocional é natural, espontânea e sem esforço. Tudo o que o narcisista enterrou sob camadas de mecanismos de defesa e persona. Jung chamou isso de persona, a máscara que usamos para o mundo. Mas a persona do narcisista não é apenas uma máscara, é uma fortaleza. É toda a sua identidade, cuidadosamente construída para esconder a ferida que ele se recusa a reconhecer. E então, ele encontra um empata. E de repente, está diante de tudo o que passou a vida inteira fingindo não precisar. O empata se torna o que Jung chamou de tela de projeção viva. O narcisista projeta nele todas as qualidades que renegou em si mesmo: vulnerabilidade, compaixão, honestidade emocional, a capacidade de amar genuinamente. E por um breve e inebriante momento, estar perto do empata permite que ele se deleite na ilusão de que também possui essas qualidades. Mas aqui está a reviravolta que muda tudo. Isso não é amor. Jung chamaria isso pelo que realmente é: uma tentativa desesperada de se fundir com o seu próprio eu rejeitado. Eles não estão se apaixonando pelo empata. Eles estão se apaixonando pelas partes de si mesmos que exilaram para o que Jung chamou de sombra. A visão de raio-x emocional do empata. Agora é aqui que a situação fica desconfortável para o narcisista. Porque os empatas não apenas refletem, eles percebem. E é isso que aterroriza o narcisista mais do que qualquer outra coisa. Os empatas não confrontam, eles sentem. Eles percebem mudanças de tom, pequenas mentiras e alterações emocionais. Eles captam as coisas que não se encaixam. Jung diria que os empatas possuem o que ele chamava de percepção intuitiva do inconsciente. Eles veem além da persona, enxergando a sombra por baixo. Deixe-me explicar como isso se manifesta na prática. Quando um narcisista conta uma história que não faz muito sentido, o empata pode não confrontá-lo diretamente, mas ele sente a inconsistência. Quando o narcisista demonstra generosidade para uma plateia, mas retira o afeto em particular, o empata registra a contradição. Quando as palavras do narcisista dizem "eu me importo", mas sua energia grita "estou te usando", o sistema nervoso do empata já sabe a verdade antes mesmo que sua mente a compreenda. É isso que Jung quis dizer quando falou sobre o inconsciente coletivo, aquele nível mais profundo de consciência que opera abaixo do pensamento consciente. Os empatas são naturalmente sintonizados com esse reino. Eles leem o subtexto emocional, a assinatura energética, a motivação inconsciente por trás de cada ação. E isso ameaça a frágil autoimagem do narcisista mais do que qualquer confronto jamais poderia. Porque é nisso que o narcisista construiu toda a sua vida: o controle da narrativa. Eles precisam que todos os vejam como se apresentam bem-sucedidos, carismáticos, incompreendidos, vitimizados, superiores, qualquer versão da história que lhes sirva.
Sua sobrevivência depende de outras pessoas aceitarem a persona como verdadeira. Mas o empata não consegue. Eles são biologicamente, psicologicamente e espiritualmente programados para sentir o que está por baixo da superfície. Jung se referiu a isso como a capacidade de perceber a sombra. E para um narcisista cuja identidade inteira é construída sobre a negação da existência de sua sombra, ser visto por um empata é como estar nu sob um holofote que não pode ser desligado. O empata nem precisa dizer nada. O narcisista consegue sentir que está sendo verdadeiramente visto, talvez pela primeira vez em sua vida. E em vez de alívio, sente um terror existencial, colapso do espelho. Isso nos leva ao que chamo de colapso do espelho. E é aqui que tudo desmorona. Quando o empata para de validar o narcisista, a ilusão se quebra. E Jung entendeu essa dinâmica melhor do que ninguém. Ele disse: o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver alguma reação, ambas são transformadas. Mas aqui está o problema. O narcisista não quer transformação, ele quer confirmação. No início, o empata naturalmente reflete a autoimagem idealizada do narcisista. O empata vê potencial, acredita no bem que sente por baixo e oferece compaixão pela criança ferida que percebe intuitivamente. O narcisista confunde isso com validação de seu falso eu. Ele pensa: finalmente alguém vê como sou especial. Mas os empatas são buscadores da verdade. Jung diria que eles estão engajados no que ele chamou de processo de individuação, a jornada em direção à totalidade psicológica e à autenticidade do ser. Eles não conseguem manter um reflexo falso indefinidamente. Eventualmente, sua natureza exige congruência entre o que veem e o que reconhecem. Então, o empata começa a retirar sua validação. Não por crueldade, mas por integridade. Eles param de rir de piadas sem graça, para desculpar comportamentos que os prejudicam, para de fingir que o imperador está vestido. Tornam-se o que Jung chamou de espelho honesto. E quando isso acontece, o narcisista se sente invisível, o que o aterroriza. Mas o que ele realmente sente é o oposto. Está sendo visto com muita clareza. O empata não está mais refletindo a persona, está refletindo a sombra. E o narcisista não consegue tolerar o que vê. Jung disse: a sombra é um problema moral que desafia toda a personalidade do ego. O narcisista construiu sua personalidade em torno da negação de sua sombra. Então, quando o espelho do empata lhe mostra sua própria escuridão, a manipulação, a crueldade e o vazio, ele tem duas opções: confrontar a si mesmo ou destruir o espelho. E sabemos qual ele escolheu. Ele se enfurece, desvaloriza, descarta, porque é mais fácil culpar o espelho por ser defeituoso do que reconhecer o que ele está mostrando. Por que Jung considerava os espelhos importantes? Isso nos leva ao cerne do ensinamento de Jung, a lição que muda tudo quando você a compreende de verdade. Jung acreditava que os espelhos nos forçam a encarar a sombra. E isso não é opcional se quisermos nos tornar seres humanos completos. Ele escreveu: não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. A sombra, na estrutura de Jung, contém tudo o que rejeitamos em nós mesmos, as qualidades que consideramos inaceitáveis, as emoções que aprendemos a reprimir, as verdades sobre nós mesmos que não suportamos reconhecer. E a única maneira de integrar a sombra é vê-la com clareza. É por isso que Jung considerava os espelhos honestos essenciais para o crescimento psicológico. Precisamos de pessoas em nossas vidas que nos reflitam com precisão, não com crueldade, mas com verdade. Pessoas que nos mostrem nossos padrões inconscientes, nossos pontos cegos
nossas contradições. Porque não podemos trabalhar no que não podemos ver. O empata, por sua própria natureza, serve como esse tipo de espelho. Ele não julga a sombra, ele a percebe. Ele oferece o que Jung chamou de testemunho compassivo da pessoa inteira, luz e escuridão. E para alguém que está fazendo seu próprio trabalho com a sombra, esse tipo de reflexão é inestimável. Acelera o crescimento. Isso promove a cura, mas o narcisista se recusa. Ele fez uma escolha diferente, geralmente na infância, quando a ferida se formou pela primeira vez. Em algum momento, ele decidiu que seu verdadeiro eu era vulnerável demais, imperfeito demais, indigno de amor demais para sobreviver no mundo. Então, ele matou esse eu e construiu um falso eu em seu lugar. E desde então, ele defende essa construção. Jung disse o seguinte sobre pessoas que se recusam a trabalhar com sua sombra. Todos carregam uma sombra, e quanto menos ela for incorporada à vida consciente do indivíduo, de indivíduo, mais negra e densa ela se torna. A sombra do narcisista não é apenas inexplorada, ela é agressivamente negada. E quanto mais ele a nega, mais ela o controla a partir do inconsciente. O empata não consegue desver o que vê. Uma vez que percebe a divisão entre a persona e a sombra do narcisista, uma vez que testemunha a manipulação e o vazio por trás do charme, ele não consegue desaprender isso. Este é o fardo da percepção aguçada. A dor do empata vem de ver com clareza. A dor do narcisista vem de se recusar a ver. A lição mal interpretada. Aqui está a lição mais mal interpretada de Jung sobre empatia e narcisistas. Esta não é uma história sobre o bem contra o mal. É uma história sobre duas respostas diferentes ao desafio humano fundamental, o chamado para nos conhecermos completamente. O empata aceita o desafio. Ele se olha no espelho, mesmo quando dói. Ele integra sua sombra. Ele busca o que Jung chamou de individuação, o processo ao longo da vida de se tornar quem ele realmente é. O narcisista rejeita o desafio. Ele quebra todos os espelhos que lhe mostram algo diferente de sua persona. Ele projeta sua sombra nos outros. Ele permanece, nas palavras de Jung, possuído por seu inconsciente, enquanto acredita ser a pessoa mais autoconsciente do ambiente. E é por isso que o empata sempre será o maior espelho do narcisista e sua maior ameaça. Não porque os empatas estejam tentando expô-lo, mas porque os empatas simplesmente veem, e às vezes ser verdadeiramente visto por outra pessoa é a experiência mais aterrorizante que um falso eu pode enfrentar. Se você é uma pessoa empática que já esteve em um relacionamento com um narcisista, entenda isto. Você não estava errada por ver o que viu. Você não estava louca por sentir o que sentiu. Você estava fazendo o que Jung acreditava ser a mais elevada vocação humana, perceber a realidade como ela é, e não como gostaríamos que fosse. E isso, segundo Carl Jung, é o começo de toda a sabedoria. Inscreva-se para mais conteúdo.